Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana Russmeister e hoje nós vamos falar de ética. Eu vou compartilhar o arquivo para que vocês possam acompanhar. Antes de mais nada, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança, né? Uma relação de confiança com a nossa fonte, uma relação de confiança com o veículo que a gente trabalha e uma relação de confiança com o nosso leitor, nosso ouvinte, nosso telespectador. E essa relação de confiança, ela parte do pressuposto, né, que o jornalista viu, ele apurou e ele está reportando com fidelidade o que ele viu. Para que isso aconteça, a gente precisa estar muito bem embasado nos códigos de ética da nossa profissão. Elas são algumas regras e elas são extremamente importantes para que a gente conduza a nossa atuação no dia a dia da melhor maneira possível. É preciso respeitar, então, o que se viu ou verificou. A gente está falando da ética de verificação. Entender o sentido dos fatos, ser fiel a personagens e situações retratadas. Ética da edição. Para que a intenção original da mensagem e das fontes consultadas se mantenha intacta até chegar ao público, estamos falando da ética da redação ou da apresentação. Balizando tudo isso, a gente tem a honestidade e a transparência, dois princípios que estão diretamente ligados à qualidade da notícia. Então, ela aparece na apuração, na redação e na edição. São esses dois princípios de honestidade e transparência que vão conduzir a nossa atuação nessas três etapas. A gente precisa mostrar para o público que o jornalismo ele é independente, que ele é sério e ele é transparente. Que o veículo e o jornalista não é um joguete na mão dos poderosos, né? Que o que a gente está entregando de notícia é a pura verdade. O autor Luiz Costa Pereira Júnior, ele cita um outro autor, o Eugênio Butti, ao destacar que o pecado ético do jornalista não é trazer consigo convicções e até preconceitos. Isso todos nós temos. O pecado é esconder suas determinações e posar de neutro. A gente precisa buscar a neutralidade, a gente precisa buscar a transparência. A gente precisa aprender, antes de mais nada, a administrar as nossas crenças, os nossos preconceitos, para que eles não interfiram na produção da notícia. E aí a gente está falando de níveis de transparência. O Butti entende que há 3 níveis possíveis de transparência. Do jornalista para consigo mesmo, então o conhecimento que cada um é capaz de ter de si, seus valores e convicções. Do jornalista para com seus colegas e chefes, então cultivar esse diálogo no dia a dia da profissão. E do veículo para o público, que é a disposição do veículo, inclusive de revelar e debater episódios que envolvam conflitos de interesses. Não é fácil, mas a gente precisa cultivar tudo isso no nosso dia a dia. Eu quero deixar aqui uma dica, que é o TED do jornalista mexicano radicado nos Estados Unidos, Jorge Ramos. Ele vai dar um depoimento sobre neutralidade, sobre transparência, e é um depoimento que vai nos ajudar, inclusive, a trazer um pouco mais de questionamento para esse assunto. O Pereira Júnior destaca conceitos básicos de verificação. Nunca acrescente nada que não exista. Nunca engane o público. Seja o mais transparente possível sobre os métodos e motivos. Confie somente no seu próprio trabalho de reportagem, não peça a outro para fazer o seu trabalho. E seja humilde, sempre. Segundo o autor, a regra da transparência mostra o respeito do jornalista por seu público, que passa a ter reais condições de julgar a validade dessa informação. Para funcionar, a regra de transparência exige conduta vigilante do jornalista. A cada fato, pergunte a si mesmo, né? Você deu o melhor de si? O que eu posso melhorar? O que deu de errado? No dia seguinte, como eu posso exigir mais de mim para que eu possa fornecer a melhor informação para quem está do outro lado? Eu separei alguns itens do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros que cabe bem aqui nessa nossa aula de hoje.
A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo. O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua correta divulgação. Sempre que considerar correto e necessário, o jornalista resguardará a origem e a identidade de suas fontes de informação, principalmente quando estiver envolvido algum tipo de risco para essa fonte. É dever do jornalista divulgar todos os fatos que sejam de interesse público, lutar pela liberdade de pensamento e expressão, defender o livre exercício da profissão, valorizar, honrar e dignificar a profissão, combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando exercida com o objetivo de controlar a informação. Eu estou deixando aqui embaixo o link da Associação Brasileira de Imprensa, onde vocês vão encontrar o código de ética inteirinho, vale a pena dar uma lida, eu super recomendo. E aqui as nossas referências bibliográficas dessa aula, os 2 livros encontram-se na biblioteca. E ficamos por aqui. Muito obrigada, pessoal!